Olá, este é o programa Abrindo a Bíblia. Eu sou Raquel Santos. Estou aqui hoje com você em mais um momento. E neste momento é tão importante porque nós celebramos a Páscoa. Celebramos a ressurreição de Jesus. Ele morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, mas ele não ficou na cruz. Jesus ressuscitou. Vamos falar um pouco hoje sobre a ressurreição na ótica de Maria Madalena. Eu quero falar um pouco sobre ela, porque eu creio que tanto você como eu podemos, em alguns momentos, nos identificar com algumas atitudes, com alguns sentimentos que estavam no coração de Maria Madalena naquela manhã, naquela madrugada, onde ela vai até o túmulo de Jesus e lá ela descobre que ele não está mais lá. Aliás, esse é o nosso tema hoje. Amanhã da ressurreição. Nós estaremos hoje falando em João capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 18, e também outras passagens. Essa passagem aqui, né, é de uma mulher, claro, que está diante da morte de alguém que ela amava muito. Maria Madalena foi uma mulher que Jesus libertou, curou, transformou e fez dela uma nova criatura. A vida dela ela era uma Maria Madalena antes de Jesus e depois ela se transformou em outra pessoa. Então, quando Jesus morre, aquele a quem ela tanto amava, ela achou que tudo estaria perdido. E ela vai, então, chorar, lamentar no seu túmulo. Ela ia levar também alguns ungüentos, alguns perfumes, para ali, então, passar ali em Jesus, né? Era um costume de uma preservação, de tipos de ungüentos, e ela iria, então, estar ali para ver aquele a quem ela tanto amava. Ela chorava diante de uma sepultura vazia. E ela não entendia isso. Porque muitas pessoas choram diante de uma sepultura. Ela não era a primeira. Muitos de nós que perdemos entes queridos choramos quando nós visitamos a sepultura aonde eles estão enterrados. Só que Maria achava que Jesus estaria ali. E lá ela começa a chorar e derramar suas lágrimas. E ela, no seu coração, um dos motivos pelos quais eu creio que Maria chorava tanto quando ela chegou naquele túmulo, é que para ela já estava pensando nas piores das hipóteses, de que tudo acabou, que Jesus havia morrido e que nada poderia ser feito. Ela chorava, né, porque ela não enxergava que Jesus estava ali atrás dela. Ele estava vivo, não estava mais naquele túmulo. Maria duvidou da promessa que Jesus havia falado. Em João, nesse mesmo capítulo, estamos em João capítulo 20. Eu vou começar a ler agora para vocês João 20. Mas antes de ler aqui João capítulo 20, eu queria só aqui trabalhar com você essa situação de que ela estava chorando diante daquele túmulo e ela teve a pior percepção possível. Tudo acabou. Jesus morreu, não tem mais nada para mim, meu coração vai lamentar, minha vida também, de certa forma, também acabou, e os meus sonhos. E ela havia duvidado, porque Jesus havia prometido em João capítulo 2, alguns capítulos anteriores, de que se as pessoas que estavam ali em volta dele, naquele templo, quando ele entrou, ele estava ali, eles estavam vendendo, estavam fazendo câmbio, né, trocando dinheiro, vendendo animais. Jesus vai lá e dispersa aqueles homens. E eles ficam muito chateados. Aí alguns deles falam, mas por que tu fazes isso? Com que autoridade tu vens aqui dentro do templo nos expulsar desse local? Então nos mostra um sinal. E Jesus diz assim para ele. Jesus fala para ele, respondeu Jesus, derribai este santuário e em 3 dias o levantarei.
E eles responderam: que negócio é esse? Derrubar que santuário? Eles entendiam que era o templo. E aí eles arrazoaram com Jesus: ora, esse templo demorou 46 anos para ser construído. E agora tu vem dizer que em 3 dias tu vais reconstruir? Mas Jesus estava falando: em 3 dias levantarei. Ele estava falando do santuário do seu povo. Ele estava dizendo que pode matar-me, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. E claro, os discípulos de Jesus estavam com ele quando ele falou essas palavras, porque aonde Jesus ia, eles o acompanhavam. Com certeza os discípulos falaram essa palavra para outros e outros discípulos, até que chegasse aos ouvidos de Maria Madalena. Mas mesmo ouvindo essas palavras que vieram da boca de Jesus: vocês podem me matar, pode acabar com esse santuário, com esse templo, mas ele vai ressuscitar, ele vai viver. Em 3 dias o levantarei. Jesus havia prometido a ressurreição. Muitas vezes, quando eu e você duvidamos das promessas de Jesus, a ansiedade, ela toma conta do nosso coração. Quando você duvida, quando eu duvido, quando eu acho: será que Deus vai fazer isso? Mesmo Ele tendo falado na sua palavra, mesmo Ele tendo prometido na sua palavra, muitas vezes a gente fica ansioso porque nós desconfiamos e não confiamos. O que a gente aprende com isso? Que quando a gente não confia, quando a gente esquece daquela promessa, que não confia naquela palavra, somos dominados pela ansiedade, somos dominados pelo medo. E quando isso acontece, a ansiedade se instala. Ela estava ali naquele túmulo, achando que tudo tinha acabado. Mas a verdade é que Jesus estava lá, e ele estava vivo. Eu quero trazer para a nossa realidade hoje. Eu não sei o que você está passando hoje, meu irmão e minha irmã. Pode ser que algo na tua vida tenha morrido. Uma situação no teu casamento, no teu lar, uma situação familiar, com um filho, algo que você esteja vivendo hoje. Você sente que tudo já acabou, que Jesus não está no barco, que Jesus te deixou, que você não sente Jesus. Mas não é porque você não sente que ele não esteja lá. Jesus estava lá atrás, só de pé, e Maria estava ali chorando, e ela estava na presença de Jesus, sem saber. Muitas vezes a gente também está, porque Jesus diz: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não tem motivo para a gente ficar ansioso. Maria estava ansiosa, ela chorou de um certo sentimento de ansiedade. E até mesmo o túmulo vazio ali não convenceu ela de que Jesus estava vivo, porque ela, quando chegou, viu que estava vazio o túmulo. Ela reconheceu, inclusive ela chamou outros discípulos, eles averiguaram e voltaram para contar para outros. Contudo, Maria permaneceu. Deixa eu ler essa passagem para você, para a gente se atualizar aqui nessa história de João 20. Maria, porém, estava de pé diante do sepulcro, e Maria chorava. Enquanto ela chorava, ela olhou para dentro do sepulcro e ela viu 2 anjos vestidos de branco, e eles sentados onde jazia o corpo de Cristo, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhe: mulher, por que é que você está chorando? Por que é que você chora? Respondeu-lhe: porque tiraram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás. Agora eu vou deixar essa parte um pouquinho mais para frente. Fato é que ela não creu. Ela achou que alguém havia roubado. Ela acreditou que o corpo de Jesus, em outras palavras, ela acreditou mais nos inimigos do que nas próprias palavras do seu amigo Jesus. Porque Jesus havia falado: eu vou ressuscitar, haverei de morrer,
mas vou ressuscitar em 3 dias. Mas ela estava tão aflita. E nós temos que ter cuidado com a aflição que gera ansiedade. Porque a ansiedade, ela muitas vezes, ela tira de nós, ela faz a gente, ela nos domina, ela nos vence. E aí nós acabamos não crendo naquilo que está bem diante dos nossos olhos. A verdade, que é de que Cristo sempre estará conosco. Então ela estava crendo mais em algo que alguém poderia ter feito, o inimigo poderia ter ido lá, roubado o corpo, do que nas próprias palavras que Jesus havia falado para ela, de que ele haveria de ressuscitar. Tem um pensamento que eu quero que você guarde, ele é um pensamento forte. Ele diz assim: nós precisamos duvidar das nossas dúvidas. Isso quer dizer, nós precisamos colocar as nossas dúvidas no seu devido lugar. Nós devemos, de certa forma, questionar qualquer tipo de dúvida que vem sobre a nossa mente. E naquele momento ela estava em dúvida: alguém roubou o corpo, ele não está aqui. Nós precisamos colocar em questionamento qualquer tipo de dúvida concernente Jesus, colocar aquela dúvida no seu lugar. Em outras palavras, duvidar daquela dúvida. Em contrapartida, nós devemos também acreditar naquilo que cremos. Muitas vezes duvidamos aquilo que cremos e nós aceitamos muitas vezes as dúvidas que permeiam nossa mente e coração. Daqui a pouco vem uma dúvida: será que Jesus pode? Será que Jesus está aqui comigo? Será que eu vou conseguir vencer? Enquanto que ele diz que ele está conosco todos os dias e que nele nós somos mais que vencedores, mas a gente crê mais na dúvida e coloca em questionamento a verdade naquilo que nós cremos. Portanto, vou repetir esse pensamento para você. Você deve duvidar das tuas dúvidas e questioná-las, mas sempre você deve acreditar naquilo que você crê. O que é que você e eu cremos? Nós cremos nas Escrituras, na Bíblia. Nunca duvide do que a Bíblia diz, do que Jesus disse, e claro, ele dirá também. Mas Jesus havia dito. Mas a ansiedade, ela é perigosa, porque ela causa no nosso coração um sentimento de que tudo acabou e nós esquecemos aquilo que é mais importante, as palavras de Jesus. E é nas palavras de Jesus que você e eu hoje estamos firmados. É na palavra de Jesus que hoje eu e você estamos firmes e fortes. Tem um hino na harpa cristã que diz: firme nas promessas do meu Salvador. Então, fique firme, acredite na palavra, naquilo que você sempre creu. E se vier alguma dúvida, duvide daquela dúvida, mas não daquilo que Jesus diz na palavra dele. E a palavra dele, o que é? São as Escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que é o mesmo Espírito que está em Jesus. Aliás, Jesus ele morreu, ressuscitou e deixou o seu Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus, que habita em nós. Olha que forte isso. Quando nós duvidamos da palavra de Deus, sempre seremos vencidos pela ansiedade. Na dúvida haverá ansiedade. Mas quando a gente crê, quando a gente aceita aquilo, quando a gente tem fé, nós teremos clareza e teremos paz. Naquele momento, naquele túmulo, Maria estava um pouco ansiosa e sem paz. Ela chorou, eu vou dizer aqui um outro motivo também. Eu creio também que os motivos pelo qual ela chorou é porque também Maria, de certa forma, se sentiu abandonada. Ela se sentiu só. Ela pensou: poxa,
ele foi tão bom comigo, que amigo eu tinha. Eu era uma pessoa tão cheia de demônios na minha vida, do mal. Eu era dominada, possessa, possuída por aquele espírito. Eu era pessoa deprimida, até que encontrei ele, Jesus, e agora ele foi embora. Então eu creio que ela chorou pelo sentimento dela se sentir sozinha, solitária. Eu creio que hoje você e eu, em muitos momentos, podemos nos identificar com Maria também. Quantas vezes a gente chora? Quantas vezes a gente lamenta? Quantas vezes a gente fica triste, pensando, poxa, eu estou tão só. Onde é que está Deus? Onde é que está Jesus? Por que eu estou tão sozinha? Esquecendo que mesmo não vendo Jesus, Ele está conosco. Mesmo não sentindo a presença de Cristo, do Espírito Santo, Ele está com você. Essa é a verdade. Não os teus sentimentos. Aqui Maria estava sentindo, ela estava com um sentimento de tristeza, um sentimento de perda, um sentimento de que tudo acabou. E nesse momento, o teu inimigo quer tomar conta dos teus sentimentos. Mas a tua fé precisa ser maior. E aqui a gente pode identificar um pouco com Maria. Eu me identifico há muitos anos passados, precisamente 34 anos passados. A minha menininha, que hoje tem quase 35 anos, naquela época, 34 anos passados, era uma bebezinha. Eu estava na casa dos meus pais, no Brasil, porque na época eu morava em outro país, mas meu esposo estava trabalhando lá. Ele precisou ficar lá durante um tempo e não estar conosco naquele momento de férias. Ele precisava estar lá pelo menos um mês e eu fiquei tão só. Eu estou sentindo uma tristeza sozinha aqui com os meus filhos. E eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, será que onde é que tu estás? Porque eu estou tão sozinha. Eu comecei a chorar aquela solidão, a solidão de uma mãe com 3 crianças pequenas, sem o esposo dela, com saudade. E de repente o Espírito Santo veio e ele falou algo tão forte para mim. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Raquel, eu choro com você. Você está chorando? Eu também estou. Mas eu estou contigo. Eu estou no teu barco. Eu estou na tua vida. Eu estou nessa circunstância. Mas eu não descarto a tua dor. Eu choro com você. Em um momento, você pode entender aqui nessa história que Jesus ficou chateado ou falou com Maria, Maria, por que você... Não, ele entendeu a vulnerabilidade, entendeu a pequenez, entendeu a pessoa, a humanidade dela. E hoje ele nos entende. Será que nós estamos muitas vezes, nós passamos por esses momentos, como eu passei aquele dia, que o Espírito Santo falou para mim, eu estou chorando, eu estou com você. Será que a gente esquece da palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, que Jesus mesmo diz essas palavras, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Ele está com a gente, mesmo não sentindo. Mateus também, no capítulo 28, versículo 20, fala para nós que Jesus diz a mesma coisa. Eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. E não somente Jesus está conosco, mas nada pode nos separar dele. Se você abrir tua Bíblia em Romanos 8, você vai ver no versículo 38 e 39, que nem profundidade, nem coisa alta, nem baixa, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe? O que acontece nessa história? A verdade é que Jesus estava lá. Vamos ler o versículo 14? Maria chorou, Maria lamentou, Maria duvidou, Maria fez tanta coisa, mas de repente, no versículo 14, ao dizer isso, ela voltou-se para trás e viu Jesus ali em pé,
mas não sabia que era ele. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que você chora? E quem que você está procurando? Ela, julgando que ele, a quem estava perguntando isso para ela, fosse um jardineiro. E ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, disse-me onde você colocou esse, que não está aqui mais, que é Jesus. Disse-lhe Maria: sou eu. E aí, quando ele fala, ele nem falou sou eu, ele falou Maria, e ela virando, disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não toque em mim por enquanto, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize a todos eles que o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus, né, que antes que eu suba para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e que ele lhe dissera essas coisas. Olha o que Deus fala conosco através dessa história. Jesus estava lá, mesmo quando Maria não o percebeu. Ele estava lá. Mesmo não vendo, ele estava lá. Mesmo lamentando, ele estava lá. Mesmo ela chorando, angustiada, ansiedade, Jesus estava lá. E hoje, quantas Marias, eu me incluo, choramos, angustiamos. Onde está Jesus? Ele está bem pertinho de você. Ele está do teu lado. E sabe o que é mais lindo dessa história? É que quando Jesus, esse que todos são fatos um perto do outro, ele ressuscita, ele anda com os discípulos, e um tempinho depois ele foi assunto aos céus. Deus o leva, ele sobe, e os discípulos viram ele subindo. Né? Ele vai ao Pai, mas antes dele ir, em João 16, em outras passagens, ele fala: é necessário que eu vá, porque se eu não for, como é que eu poderia enviar o meu Espírito? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo está com você. Em outras palavras, Jesus está com você. O Espírito Santo mora dentro de mim. Jesus é o Espírito Santo. Jesus mora dentro de mim. E quantas vezes a gente está sozinha, achando eu estou só, ninguém me ama. Ora, Jesus nos ama. Jesus está com a gente. Jesus está em todos os lugares, mesmo naquele que você fala que você não sente, que você não vê, que você não entende. Muitas vezes nós agimos como Maria. Jesus foi assunto aos céus, e assim o Espírito Santo pôde vir e morar em quem mesmo? Dentro da própria Maria Madalena. O Jesus que ela só conhecia ali, conversava, passou a ser aquele que habitaria dentro dela, através do Espírito Santo dele. Assim como hoje, ele permanece em nós. Que coisa maravilhosa essa história. E é isso que nós celebramos nessa Páscoa. A cruz está vazia. Jesus ressuscitou. Ele vive. Mas aonde que ele vive? Ele vive dentro de nós. Por isso, jamais, jamais estaremos sós, sozinhos, sozinhas. Jesus vive. Ele vive em nós. Que essa palavra possa ter te abençoado. Hoje falamos em João, capítulo 20, do 11 ao 18, e falamos também João, capítulo 2. Vai estar aí na tua tela os versículos que nós mencionamos, para que você seja edificado. Que o Senhor te abençoe nessa Páscoa, uma feliz, abençoada Páscoa, e que você possa entender o significado de tudo isso. Chama-se Jesus, Jesus vivo e que vive em nós. Fique na paz e até nosso próximo programa.